Vamos a mais uma aula de exercícios. Nessa aula iremos calcular as raízes quartas desse complexo, menos 8i mais i vezes 8 raiz de 3. Ou, como alguns preferem, menos 8 mais 8 raiz de 3i. Tem gente que prefere colocar essezinho no final. Então vamos lembrar que esse número aí é o nosso complexo Z, da forma A mais BI. Então o A aí é o menos 8 mais 8 raiz de 3i. Então o B é 8 raiz de 3 e o A é menos 8. Para calcular essas raízes quartas, nós vamos ter que usar a segunda forma de Moivre, que vai ficar assim, já nosso jeito resumidinho, tá? Tem aula aí explicando, quem chegou aqui primeiro nesse vídeo, dá uma volta lá e confere os outros vídeos. Então vai ficar o seguinte, o Z, a forma trigonométrica vai ser o módulo de cossa e senta. Essa é o nosso mnemônio. O Z é o módulo de cossa e senta. Então, o módulo de Z vezes cosseno θ mais I seno θ. Esse módulo de Z, alguns livros chamam de ρ, aquela que parece um pezinho. E aí? Então, para isso, a gente precisa calcular o módulo de Z. Então, como é que calcula o módulo de Z mesmo? A gente vai pegar raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vai ficar menos 8 ao quadrado mais 8 raiz de 3 ao quadrado. Tudo isso aqui sobre a raiz. Que vai ficar menos 8 ao quadrado, 64, mais 8 ao quadrado, 64, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então ficou 64 mais 64 vezes 3. E aí, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 64. Isso aqui é uma sacada, tá? Que muitos alunos têm dificuldade. Imagina que esse 3 aqui, vou chamar esse 3 de x. Eu tinha algo parecido com isso aqui, ó, 64 mais, vou chamar o 64 de x, desculpa. Imagina que esse x é igual a 64. Então isso fica x mais 3x, né? Ou x3. E aí x mais 3x dá 4x. Olha o que aconteceu aqui. Só para quem ficou perdido aí, que fica mais fácil de tirar a raiz, né? A raiz quadrada, então, como é um produto, a raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 64 é 8, então o módulo aqui é 16. Agora nós precisamos calcular esse ângulo θ. Sabemos que o cosseno de θ é A sobre o módulo de Z e que o seno de θ é B sobre o módulo de Z. O A é menos 8, o módulo de Z é 16. Simplificando por 8, isso dá menos meio. O B é 8 raiz de 3. O Z, né, o módulo de Z é 16. Isso, simplificando por 8, dá raiz de 3 sobre 2. E aí a gente vai pensar agora no ciclo trigonométrico. Sempre gosto de pensar nele, tá? O eixo deitado é o eixo consono, o eixo dos consenos, por isso que ele está deitado. Esse eixo em pé é o eixo sem sono, é o eixo dos senos. E aí é um ângulo que o seu cosseno é negativo, então ele vai estar aqui, o semi-eixo negativo dos cossenos, para cá. E o seno é positivo. Então é algum ângulo que está nessa parte aqui. E aí, com o auxílio dos ângulos notáveis, se a gente pegar a tabelinha de ângulos notáveis, pronto, tabelinha de ângulos notáveis aqui. Então, qual que é o ângulo que o cosseno é meio e que o seno é raiz de 3 sobre 2? É o ângulo de 60. Só que esse ângulo de 60, pensa comigo, seria se ele fosse aqui, né? Como está no eixo dos cossenos, é um ângulo de 60 aqui, porque nesse caso equivale a menos meio e raiz de 3 sobre 2. Então, o valor aqui no seno é o mesmo e no cosseno é negativo. Então, esse ângulo aqui é de 60. Então, o que acontece? Se esse ângulo é 60, qual que é esse ângulo inteiro aqui? O que falta para fechar aqui em 180?
que é a mesma coisa que π radiando? Ah, então quer dizer que θ é 120 graus. 120 graus ou θ é 2π sobre 3. Lembrando que nessa fórmula a gente sempre vai usar essa representação aqui, ó, em π radianos. Por que que eu sempre gosto de falar em graus? Porque falar em graus, para muitos, é muito mais simples de entender, tá? Normalmente, a maioria dos alunos tem bastante dificuldade aqui com π radiano. E aí, quando a gente relaciona os dois, fica mais fácil o entendimento. Temos tudo que precisamos, então, para escrever esse complexo aqui, menos 8 mais 8 raiz de 3i na forma trigonométrica. Então, como é que vai ficar o nosso complexo Z? Vai ficar o módulo de cossessenta. O módulo já vimos que é 16 vezes o cosseno de θ. Θ é 2π sobre 3, mais I seno de 2π sobre 3. Eu gosto de deixar o I antes aqui, tá? Para eu não achar que esse I está dentro do seno. Mas você pode colocar seno de π sobre 3 vezes I, sabendo que esse I está multiplicando tudo. Está multiplicando o seno todo, não só o valor do seno. E vamos lembrar como é que faz mesmo a radiciação, né? Eu usei índice K aqui, então eu vou pegar a raiz enésima do módulo de Z vezes o cosseno de π mais 2kπ sobre n, mais I seno de π mais 2kπ sobre n. Então, essa é a segunda fórmula de Moivre. Agora é só usar a fórmula. Lembrando que nós estamos procurando as raízes quartas, então a gente vai usar um k igual a 4. Isso quer dizer que nós vamos ter que usar esse k igual a 4. A raiz enésima aqui é do quarto grau. Quando eu falo usar o k igual a 4, quer dizer que a gente vai fazer esse k 4 vezes. Para k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2 e k igual a 3, tá? Usei o k 4 vezes. Por que que não usa o k igual a 4? Porque o k igual a 4 seria 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá bom? Então o k é sempre 1 a menos do que o n. Então beleza, então vamos só fazer essa conta. Para k igual a 0, como é que vai ficar? Z índice 1, né? Ou vamos colocar Z índice 0 para k igual a 0. Z índice 0 é a raiz quarta de 16. Estou substituindo aqui, ó, vezes o cosseno de 2π sobre 3 vezes, agora é o seguinte, ó, 2π sobre 3 é mais, né? Mais 2kπ. Como k é zero, aqui tudo vai dar zero. Então, zero. Tudo dividido por n, que é 4. Mais I seno o meu θ, que é 2π sobre 3, mais, lembra que o que é zero? 2 vezes 0 vezes π dá zero. Tudo isso aqui dividido por 4. Dá um trabalhinho mesmo fazer essa substituição. E a raiz do quarto grau de 16 é 2, né? Porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Aqui vai ficar o seguinte. Vou fazer no cantinho aqui, depois a gente apaga. Ó. 2π sobre 3 dividido por 4. Aqui é 4 sobre 1, né? Divisão de fração. A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 2π sobre 3 vezes 4, 12. Aí a gente simplifica por 2, fica só π sobre 6. Então aqui vai ficar cosseno de π sobre 6, mais I seno de π sobre 6. Deixa eu apagar aqui. Pronto, né? Agora é só a gente calcular quanto que é o cosseno de π sobre 6, então ficou 2 vezes. Cosseno de π sobre 6, π sobre 6, para facilitar, tá? Π é 180, né? 180 dividido por 6 vai me dar 30, porque 3 vezes 6, 18. Então a gente está procurando o cosseno de 30 graus.
Só para ficar fácil, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Ó, mais I vezes o seno de π sobre 6. O seno de 30 graus é meio. Agora, a gente vai multiplicar esse 2, que é só simplificar aqui, né? A gente acaba achando que a raiz do índice K0 é raiz de 3 mais I. Então, essa é a nossa primeira raiz. É a raiz do K índice 0. Agora, para K igual a 1, eu sei que é cansativo, pessoal. Eu considero essa aqui uma das partes mais cansativas assim, para se fazer numa prova. Quando cai numa prova lá, determine as raízes enésimas do número complexo. É uma questão que dá bastante trabalho. Então, para K igual a 1, estou falando aqui, estou anotando errado, a gente vai ter que o Z índice 1 vai ser a raiz quarta de 16 vezes cosseno de 2π sobre 3, mais agora o K é 1. Então, o 2kπ, 2 vezes 1, 2, vezes π, 2π. Então, ficou 2π, tudo aqui sobre 4. Mais I, seno da mesma coisa, né? 2π sobre 3, mais 2π, tudo isso aqui sobre 4. Aí a raiz do quarto grau de 16 é 2 vezes o cosseno. Agora vamos simplificar isso aqui, vamos fazer aqui embaixo. 2π sobre 3 mais 2π, tudo isso aqui dividido por 4. Aí tem gente que vai tirar o MMC aqui. O certo é tirar o MMC? É, mas olha só, eu vou multiplicar essa fração logo, toda ela por 3, porque como o denominador dela é 1, me poupa tempo. É o mesmo resultado de tirar o MMC. Então ficou 2π sobre 3 mais 3 vezes 2, 6, 6π sobre 3. Ó, 6 dividido por 3 dá 2, dividido por 4. Então aqui 6 com 2 dá 8π sobre 3, tudo isso aqui dividido por 4. Aí vai ficar a divisão de frações, né? Então vai ficar 8π sobre 3 vezes 1/4, que o denominador aqui do 4 é 1. Aí simplifica, 8 dividido por 4, 2. Isso aqui dá 2π sobre 3. Então, resumindo essa parte toda aqui, isso aqui dá 2π sobre 3, mais I seno de 2π sobre 3. Pessoal, estou tentando fazer assim sempre detalhado para atender a todos, tá? E tem gente que realmente tem muita dificuldade. Eu sei que para alguns aí fica chato, fica muito óbvio, mas tenha paciência. Agora, cosseno de 2π sobre 3, já tínhamos visto, né? 2π sobre 3, vamos pensar no círculo trigonométrico, depois a gente apaga. Então, ó, temos aqui o ciclo trigonométrico, eixo dos cossenos, eixo dos senos. 2π sobre 3. 2π sobre 3, 2π é 360, é tudo. Dividido por 3, 360, dividido por 3 dá 120 graus. Então eu sei que esse ângulo aqui é 120 graus. Ó, aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180. Ah, então 120 graus está por aqui. Então esse ângulo aqui, 120 graus. E aí agora eu vou trabalhar com o complemento dele. Ó. O que falta de 120 para chegar em 180? 60 graus. Então a gente trabalha, pelo menos eu gosto, né? Um jeito que eu acho mais simples de explicar aos meus alunos. Eu estou trabalhando com esse triângulozinho aqui, ó. Que temos aqui o ângulo de 60. Aqui, esse cateto aqui é o meu valor do cosseno. E esse cateto aqui é o valor do meu seno, né? E aí fica fácil. Aqui, estou considerando no ciclo trigonométrico, tá? Aqui sobre os eixos. E aí, então, quer dizer que eu só preciso achar o cosseno e o seno de 60. Eu já tenho uma tabelinha aqui em cima, ó. Cosseno de 60 é meio, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno é meio. E o seno, raiz de 3 sobre 2. Só que cuidado. Mais uma vez, cuidado. Perceba que, como eu estou medindo esse ângulo aqui, ó, a projeção aqui no
eixo dos senos é positivo, então o seno continua positivo. Só que eu estou no semi-eixo negativo dos cossenos, então aqui é menos meio. Então, muita atenção nos pequenos detalhes. Então, fica cosseno menos meio e seno raiz de 3 sobre 2. Então, isso fica 2, opa, fazer azul, 2 vezes menos meio mais raiz de 3 sobre 2i. Aí multiplica por 2, é só simplificar aqui, né? Então, isso fica menos 1 mais raiz de 3i. Temos aqui a nossa segunda raiz desse número complexo. O nosso próximo índice vamos fazer para o k valendo 2. Para k valendo 2, né, z índice 2, é a mesma coisa, só que agora troco o k por 2. Então ficou raiz quarta de 16 vezes o cosseno de 2π sobre 3 mais, ó, o 2kπ, agora aqui o k é 2, então 2 vezes 2, 4, então fica 4π. Então fica 4π, tudo isso aqui dividido por 4, mais i seno de 2π sobre 3 mais 4π sobre 4. E aí a raiz do quarto grau de 16 já sabemos que é 2. Agora vamos fazer a continha juntos aqui para ver quanto que vai dar essa partezinha aqui. Ó, ficou 2π sobre 3 mais 4π. Vou multiplicar 4π por 3 em cima e embaixo, vai ficar assim. 2π sobre 3 mais 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. Repare que 12π sobre 3 é a mesma coisa de 4π. Aí ficou assim. Aí 12 mais 2, 14π sobre 3 sobre 4. Aí vai dar uma divisão de fração. Ficou 14π sobre 3 vezes 1 quarto. E aí dá para simplificar por 2, né? Por 2 dá 6. Por 2 dá 2. Não, por 2 dá 7, né? Tô doido. 2 vezes 7, 14. Então aqui ficou 7π sobre 6. Então esse ângulo aqui é cosseno de 7π sobre 6 mais i seno de 7π sobre 6. E aí tem aluno que olha 7π sobre 6 e não tem ideia desse ângulo, né, que equivale a esse comprimento desse arco. Mas nós vamos fazer o mais simples possível. Sabemos que π é igual a 180, então isso é a mesma coisa que 7 vezes 180 dividido por 6. Aqui eu simplifico por 6, fica 7 vezes 30. 7 vezes 30, 210. Então quer dizer que lá no círculo trigonométrico, vamos lembrar? Mas ficou 0, 90, 180, 270 e aqui por dentro 360. Eixo dos cossenos deitado, eixo dos senos em pé, o cosseno está com sono. Então 210 vai estar aqui no terceiro quadrante, em algum lugar aqui do terceiro quadrante, certo? E o cosseno, esse valor do cosseno que eu estou procurando é a projeção aqui no eixo dos cossenos. E o seno é a projeção aqui no eixo dos senos. E aí é mais fácil, ó, eu pensar nesse triângulozinho aqui, ó, que eu vou preencher de amarelo. O amarelo não ficou bem visível, né? Vou preenchê-lo de verdinho. Ó, esse triângulo verdinho aqui eu vou fazer ele até na mesma posição, para ficar mais fácil de enxergar. Pessoal, quem tem facilidade não precisa ficar pensando nisso não, já faz direto, tá? Já sabe quanto que é e já faz direto, mas para quem tem dificuldade, então esse ângulo todo aqui, ó, é o ângulo de 210. Quanto que falta para chegar em 270? Falta 60 graus. Pronto. Agora eu só preciso calcular o cosseno e o seno de 60, porque eu transformei num triângulo de 60 em vez de trabalhar com 210. Então aqui o seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. Só que, olha só, eu estou
a parte que você tem que ter atenção. Estou na parte negativa do seno e na parte negativa do cosseno. Então, ambos vão ser negativos. Então, voltando lá, eu vou pegar menos raiz de 3 sobre 2 e menos meio. Então, aqui vai ficar 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2, mais i vezes menos meio. Vou fazer o seguinte, vou multiplicar esse sinal já. Então, ficou meio i. Deixa eu apagar esse rascunho aqui. Então, você percebe que para você que tem dificuldade aí, você consegue transformar em coisas mais fáceis de pensar, né? E aí, é só simplificar aqui. Isso acaba ficando menos raiz de 3 menos i. Essa aqui é mais uma raiz do nosso número complexo. Então, já temos 3, falta mais uma, falta a quarta, que é para o k índice 3. Finalzinho agora. Então, meu z índice 3 fica a raiz quarta de 16 vezes o cosseno de 2π sobre 3, que é o θ, mais 2kπ. Só que agora, lembra aqui, ó, mais 2kπ. Só agora que o k é 4, então o k é 3, desculpa. 2 vezes 3, 6π. Então aqui tudo dividido por 4. Mais i seno de 2π sobre 3, mais 6π, tudo dividido por 4. Esse aqui ficou bem grandão, né? Agora vamos fazer essa conta aqui e já simplificar o que tem dentro logo. Então fica 2π sobre 3. Vou multiplicar isso aqui tudo por 3. 3 vezes 6, 18. Ó, 18 dividido por 3 é 6. Aqui eu já faço a conta direta. E aí ficou então 18 com 2, 20π sobre 3, dividido por 4. Aí vai ficar, já fizemos essa conta aí algumas vezes, né? Vezes 1 quarto. Simplifica aqui por 4, a gente fica com 5π sobre 3. 5 vezes 4, 20, é isso mesmo. Então isso aqui vai ficar 2 vezes, né? O 2 é a raiz quarta de 16, cosseno de 5π sobre 3, mais i seno de 5π sobre 3. E agora a gente só precisa de determinar quanto que vale esses valores aí de π sobre 3. 5π sobre 3, vou fazer diferente agora, tá? Ó, então isso aqui é 5π sobre 3, concorda? Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes π sobre 3. E aí, já um pouquinho mais avançado, π sobre 3, sabemos que é 60 graus, né? Então isso aqui é 5 vezes 60. E aí, 5 vezes 60, 5 vezes 3, 30, 300 graus. Isso quer dizer que lá no círculo trigonométrico, o nosso ângulo aqui está no quarto quadrante, porque passou de 270 e é menos que 360. E aí, nesse caso aqui, qual que é a particularidade? Cosseno é positivo e o seno aqui é negativo. E aí a gente trabalha com o que falta para esse ângulo aqui completar 360, né? Que é de novo 60 graus. Então vai ser de novo os mesmos valores. Então o seno desse ângulo θ aí e o cosseno é a mesma coisa que o de 60. Vamos lá na tabelinha? Seno raiz de 3 sobre 2, cosseno meio. Então, seno raiz de 3 sobre 2, cosseno meio. Só que atenção, atenção, atenção. Como esse ângulo está no quarto quadrante, o cosseno é positivo, continua positivo, mas o seno é negativo. Pronto, só essa observação. Então isso fica 2 vezes o cosseno de 5π sobre 3 é meio, mais i seno de 5π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. Então já vai colocar o menos ali, mais vezes menos vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Simplifica tudo aqui, a gente acaba achando que a última raiz complexa é 1 menos raiz de 3i. Achamos as nossas raízes complexas. Então, dessa forma, pessoal, a gente consegue determinar as raízes complexas. É difícil?
Não. É complicado? Para quem tem dificuldade com trigonometria, é. Porque além desse assunto aqui dos complexos que você precisa lembrar, né, dominar, aí você tem que recorrer à trigonometria, e aí para quem tem dificuldade, realmente fica mais difícil. Lembrando do exercício passado, se eu quiser saber se eu acertei, né, como a gente está tratando aqui de raízes quartas, eu posso pegar qualquer uma dessas raízes aqui. Se eu elevar isso a 4, eu tenho que achar esse valor, menos 8 mais 8 raiz de 3i.